com muita alegria hoje para recebermos a palavra do Senhor. Queria convidar o nosso supervisor Marcelo Moura. Marcelo, homem de Deus, um privilégio para a gente caminhar com ele. Semana passada estava em São Cristóvão, né? São Cristóvão. Semana passada preguei em São Cristóvão. O homem está com a agenda lotada, hein, gente? Tirar foto com ele logo agora, porque vai ficar difícil daqui a pouco. Vamos orar por ele? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Jesus. Queremos te louvar pela vida do Marcelo, esse grande homem de Deus, Pai. Que o Senhor nos deu o privilégio de poder servir ao Senhor ao lado do Pai. Peço a Ti, Deus, que os teus sonhos, os teus projetos sejam prioridade na vida dele. Que ele possa, Deus, ver a sua vontade se cumprir na vida dele, Senhor. Todos os planos, Pai, que o Senhor tem para ele, Pai, que eles se cumpram na vida dele, em nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Usa ele nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Quando nós iniciamos esse trabalho, esse ministério, já começou tendo vida transformada, pessoas já tendo vidas mudadas, e não parou por lá. O Senhor tem acrescentado muito no nosso meio e é uma enorme responsabilidade, cuidar de vidas, pastorear, orientar pessoas, ajudar pessoas em sua caminhada. E nós somos muito felizes aqui. Eu sou muito feliz de caminhar com o pastor Diego e essa amada igreja. Muito feliz mesmo, eu me sinto realizado. E a Kathleen, ela falou uma palavra que define muito o que nós aprendemos esse mês aqui nas quartas-feiras. Esse mês, toda quarta-feira, nós falamos sobre a reconstrução de relacionamentos. Reconstrução do relacionamento com o cônjuge, com o dinheiro, com as emoções, com o próximo, consigo mesmo. E hoje nós vamos falar também sobre reconstrução de relacionamento. Mas esse relacionamento que nós vamos aprender a reconstruir a partir de hoje é com o nosso Deus, é com o nosso Pai, com o nosso Criador. Ó o imã. O imã puxou aqui o negócio, ficou aqui, olha. E agora? Fica onde isso? É um lugar diferente. Obrigado, irmão. Obrigado. Falando sobre liberdade, que a irmã Kathleen trouxe no vídeo, nós podemos já olhar para Gênesis. No início de todas as coisas, na criação de Deus, o Senhor criando todo o universo. Mas diferente de todas as religiões antigas e atuais, o Senhor não criou o ser humano como servo da criação. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor nos criou como o ápice da criação, como a cereja do bolo. Mas isso não nos remete ao privilégio, mas a um serviço. Porque logo em Gênesis, lá pelo capítulo, se eu não me engano, 1 ou 2, versículo 26, o Senhor nos dá uma ordenança de cuidar de toda a criação. Ou seja, nós somos o ápice da criação, nós somos a obra mais fina de tudo que existe. Nós somos as criaturas, a obra de Deus mais amada por suas mãos. Mas isso não significa que nós temos o direito de explorar a terra sem responsabilidade. Isso não significa que nós temos
que se relacionar de qualquer maneira com o próximo ou conosco. Há um padrão estabelecido por Deus. E antes mesmo dele criar tudo que nós conhecemos, ele criou uma classe chamada de anjos. E houve uma rebelião. Satanás usou da sua liberdade para se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que ele arrastou do céu 1/3 dos anjos. Mas o Senhor concedeu também liberdade ao ser humano. Tem tanta beleza nisso que nós já vemos isso no capítulo 1 e 2 de Gênesis. No início de todas as coisas, o Senhor nos criando para a liberdade. Porém, com o passar do tempo, essa liberdade, esse direito concedido por Deus a nós, foi se tornando um motivo para libertinagem, prostituição, mentira, engano, conflitos, guerras, exploração, deturpando a liberdade que o Senhor concedeu ao homem. E nós sairemos daqui hoje aprendendo que o Senhor nos chama a reconstruir um relacionamento com Ele em plena liberdade. João 8:26 vai dizer que se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! O Senhor não nos criou para servirmos ao pecado, ficarmos sobre a condenação eterna, sobre o fogo consumidor que aguarda para todos aqueles que se afastam da beleza de Deus. Nós fomos criados para a liberdade. Quando você inicia sua leitura bíblica, lá em Gênesis, você vê que o Senhor criou o ser humano em perfeito estado, em estado de perfeito relacionamento. Adão e Eva experimentaram o que eu e você nós não conhecemos ainda, mas conheceremos um dia, que é o estado de impecabilidade, é a natureza perfeita. É ser um filho de Deus sem sentir tentação, sem praticar o pecado, sem saber o que são essas coisas, mas experimentar um relacionamento perfeito com o Pai. Eles tiveram isso, mas pecaram. E com o pecado entrou no jardim, eles foram expulsos do jardim, os anjos selaram eles foram expulsos. Foram viver na cidade, construir cidades, levantar empreendimentos. E o que aconteceu? Mão humana sujou tudo. O pecado dominou a humanidade. Mas o Senhor é tão misericordioso que, passado o tempo, Ele levanta um homem e sua família para, durante algum tempo, construir a arca. A arca que salvaria a sua família e a sua vida de uma destruição universal. O Senhor, através da arca, perceba que eu estou narrando, saímos do Éden, estamos na arca, Deus concede livramento, liberdade a mais uma família. Passada a situação da arca, o Senhor ordena aos homens a construir o tabernáculo. Já é Deus manifestando novamente a sua vontade de habitar entre o ser humano, porque antes do dilúvio, lá no Éden, Ele visitava Adão no entardecer. O tabernáculo nos traz também uma esperança, porque quando João começou a escrever o seu evangelho, ele volta também lá no início de Gênesis e diz que ele tabernaculou entre nós. O Verbo que estava com Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, todo o nosso passado, tudo aquilo que Deus fez, era apenas um símbolo, uma sombra de um sacrifício absoluto que aconteceria. De um sacrifício eterno que salvaria
todo aquele que nele crê. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqueles cordeirinhos que foram mortos em favor do pecado dos seres humanos eram também sombras de algo muito maior, absoluto e eterno que estava por vir. Estou te dizendo essas coisas porque o Senhor continuou ao longo da história falando através dos profetas que o Messias haveria de vir, haveria de redimir o povo, de salvar o povo. Mas o povo rejeitou os profetas, não se atentou em suas mensagens. O povo andava entre rebeldia e obediência, entre castigo e abundância, entre escassez e liberdade. E Gálatas 5 vai dizer que na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, algo foi revelado em favor de todos nós. O que eu estou querendo dizer é que na plenitude dos tempos, ou seja, durante o Império Romano, onde haviam estradas, haviam comércios, haviam comunidades judaicas em trânsito, pessoas indo e vindo, tinha estrada para se percorrer. A linguagem predominante era o grego, que inclusive o Novo Testamento foi escrito. Ou seja, tinha uma pax, uma estrutura já montada para anunciar o Cordeiro de Deus. Estou falando isso tudo para você entender que o véu foi rasgado e o caminho para todo homem, para todo ser humano, foi reconstruído por Cristo Jesus. Para todos nós encontrarmos a liberdade que o primeiro homem perdeu. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, por favor. Vai passar aqui no telão também. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos iniciar. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Aleluia! Quanta verdade, quanta beleza nesses textos. Esse texto, particularmente, eu gosto muito. Eu sou apaixonado por esse texto, porque ele explica porque tudo que foi feito se fez. Ele explica porque Deus trabalhou com tantos símbolos, com tantas linguagens, com tantas figuras para que seu povo entendesse. Ele explica para nós porque tudo isso foi feito. Porque o sacrifício do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Isso é o que dá base para a nossa fé.
Essa é a base, é o alicerce da nossa vida com Deus. É o sacrifício que Ele preparou antes de tudo. Porque o pecado de Satanás não foi uma surpresa para Deus. O pecado do homem não foi uma surpresa para Deus. A desobediência de Israel não foi uma surpresa para Deus. Tudo isso Ele conhecia. É por isso que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. É o alicerce do universo. É o eixo, é o ponto de equilíbrio que sustenta tudo. É o sacrifício de Jesus. É por isso que também Daniel 2, aquela profecia que fala sobre a cabeça de um jeito, a couraça de outro, representando ali os impérios babilônicos, o império egípcio, o grego, o medo-persa, e representa também o império romano. E fala nesse texto de uma pedra que vem do alto céu derrubando essa estrutura. É o sacrifício de Cristo, preparado contra toda cilada, contra todo empreendimento das trevas. Contra a criação, contra a natureza e contra nós. Por isso, o Senhor, nosso Deus e Pai, preparou o sangue do seu Filho amado. Não foi por coisas que se perecem, que perdem o valor. Não foi por coisas materiais, não foi por coisas manufaturadas, produzidas por mãos humanas, mas foi um sacrifício elaborado, projetado, feito pelo próprio Deus. É por isso que quando nós pecamos, nós temos acesso rapidamente ao arrependimento. Nós temos, como a irmã Kathleen teve, cada um de nós temos um caminho para fugir das trevas. Nós temos uma fuga bem pavimentada, um caminho pavimentado, uma estrutura já pronta que nos dá escape para tudo aquilo que tenta prender a nossa vida, sufocar a nossa alma, acabar com os nossos gritos de adoração ao Pai, tirar o sorriso do nosso rosto, o sacrifício do Senhor. Nesse sacrifício, nós encontramos esperança. É por isso que Pedro está falando, num contexto de perseguição, sejam sóbrios, tenham pensamentos claros, tenham convicção de que o sacrifício sustenta tudo, antes de tudo que existe. Colossenses 1,17 vai dizer que o Senhor existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo vai falar, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em Romanos 6, ele vai falar que diremos, pois, pecaremos mais? Se a graça superabundou, por acaso nós temos mais direitos a pecar? Não. Ele afirma no versículo 2, se nós estivermos mortos para o pecado, como, pois, viveremos nele? Você precisa sair daqui hoje entendendo que você foi chamado para uma vida em liberdade com Deus. O pecado não tem autoridade sobre a tua vida e sobre a minha vida. Iniciações, passes, rituais, tudo que foi feito não tem autoridade sobre a nossa vida. A autoridade maior é o sacrifício de Cristo. Você precisa se conscientizar disso. Isso muda a vida. Quem aqui já andou de carro num dia aí, por exemplo, de chuva, ou numa moto, a viseira, os vidros embaçados, e a gente não consegue enxergar o que está lá fora? A vida com Deus é assim, nós precisamos ter pensamentos claros a respeito da palavra, a respeito da identidade de Deus e da nossa, para que a nossa vida seja guiada da maneira correta, da maneira que agrada ao Senhor. Mas nós constantemente, como os limpadores do carro,
nós precisamos limpar as nossas viseiras. Nós precisamos limpar os nossos vidros para que nós venhamos pensar de forma clara. É isso que o apóstolo Pedro disse no versículo 13. Vamos ler de novo? Versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pensar de forma clara estabelece para nós um relacionamento em liberdade com Deus. E é óbvio que se estivermos em um relacionamento em liberdade com Deus, com o nosso próximo, será uma bênção também. Porque o relacionamento com Deus reconstrói todas as nossas áreas. Deus começa a pintar a nossa vida de uma forma que só Ele sabe. Nem Michelangelo, em toda a sua inteligência e criatividade, conseguiu terminar toda a obra que iniciou. Mas Deus, que é soberano, que é poderoso, que é infinitamente maior que qualquer Michelangelo, Ele termina toda a obra que começa. É por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque se todas as coisas ou algumas coisas ainda na tua vida e na minha não deram certo, é porque não chegou ao fim. Tem tempo ainda para acontecer, tem agir de Deus ainda para a gente experimentar, amém? Se todas as coisas cooperam para o bem, nós precisamos identificar isso e descansar. Tudo vai cooperar para o bem, porque Deus não é mentiroso. A palavra de Deus diz que Ele procurando por alguém, Ele, na verdade, Ele não encontrando por quem jurar, jurou por si mesmo. É o caráter reto e imutável de Deus. É a identidade que não muda. E nós encontramos sombra, água fresca, verdes pastos, suprimentos em abundância. Para qualquer adversidade que venhamos enfrentar. Para qualquer tipo de caos que estejamos enfrentando. O Senhor tem beleza em abundância para fazer a nossa alma descansar. E não descansar e somente descansar, mas nesse descanso se alegrar com o amado das nossas almas. Nós ganhamos motivos para escrever canções, cantar louvores, fazer grandes obras, para em todas as coisas o nome do Senhor ser glorificado. Martinho Lutero diz que um pastor é formado de oração, estudo e sofrimento. Não contradizendo ele, mas acrescentando, todos nós somos forjados de oração, de estudo e de sofrimento. Para que um dia, completando o versículo anterior, a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos constantemente renovar a nossa mente com a palavra, recusando então os pensamentos, as emoções, os sentimentos ruins que tentam sufocar a nossa adoração, sufocar a nossa alegria, matar os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós temos que pensar de forma clara. O apóstolo Pedro diz: sejam sóbrios. Em toda maneira de pensar, sejam sóbrios. Romanos 12, versículo 2 vai dizer: não se acostumem com o mundo, ou não se amoldem ao mundo, antes transformem a vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
A maneira que nós enxergamos parece muito com o vidro do nosso carro, parece muito com a viseira dos nossos óculos ou do capacete. Nós precisamos limpar constantemente. E o melhor cloro é esse aqui, ó. O melhor alvejante é esse aqui. Não existe outro. Você quer limpar a tua mente? Palavra. Oração, palavra, jejum, vida em comunidade com os seus irmãos. E assim os seus pensamentos estarão sendo limpados pelo Espírito Santo. 2. A reconstrução em Cristo produz, além de pensamentos claros, produz santidade. Vejamos versículo 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Para que... Versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões, conforme vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, da caminhada de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados daquela vida, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A vida com Deus, essa liberdade que o Senhor nos permite viver, não produz em nós libertinagem, não produz em nós uma vida regressa, uma vida de pecado em abundância, uma vida de escravidão. Pelo contrário, ela nos possibilita uma vida de renúncia. A liberdade do homem, alcançado por Cristo, não está em fazer aquilo que ele quer fazer, mas em rejeitar aquilo que o escraviza. Muitas filosofias hoje no mundo, e já antigamente, apontavam isso. O homem que é entregue aos seus desejos, ele não é livre, mas é escravo. Um homem que faz tudo o que quer, e aí é mulher ou homem, aquele que faz o que quer é escravo das coisas que faz. Mas o Filho de Deus, eu e você, nós somos chamados a renunciar, e a renunciar com alegria, porque a saudade do pecado pode até doer, Era gostoso o que fazia, era bom o que fazia, mas a saudade de um relacionamento com Deus dói muito mais. A saudade de ouvir a voz de Deus dói muito mais. A saudade de estar longe dos braços do Pai dói muito mais. Eu costumo dizer que o pecado humilha o ser humano de duas formas. Quando você satisfaz a carne e quando você também é humilhado pela carne. Ou seja, você rejeitou. Você fazendo ou não, você vai ser humilhado. Mas você tem que escolher qual tipo de humilhação você quer. Você quer a humilhação do pecado ou você quer a humilhação da renúncia? Você quer a tristeza, o remorso de ter praticado aquilo, ou você quer ter a tristeza de eu estou renunciando, Senhor. Ainda que doa em mim, Senhor, eu não vou me ceder àquilo, porque o Senhor me libertou. E dessa forma nós conseguimos expulsar todo tipo de pombo que vem na nossa cabeça fazer ninho. Todo tipo de urubu, de pensamento intrusivo, de pensamento ruim, a gente consegue expulsá-los pela palavra de Deus. Porque nós fomos libertos. Passaremos por tentações? Sim.
Mas há um sacrifício já feito de forma absoluta por todos nós. Marcelo, quer dizer então que eu vou pecar à vontade? Se você pecar à vontade, você está dizendo para si e para Deus que você não entendeu a palavra e o amor dele. Se você entender com essa mensagem que você pode fazer qualquer tipo de coisa, você não entendeu nada. Porque a liberdade que o Senhor nos concedeu é para fazer a sua vontade. Essa liberdade, como os anjos, como Adão, eu posso pecar, eu posso me rebelar, eu posso ir para onde quiser, inclusive para o inferno? Pode. Mas esse não é o plano de Deus para a tua vida. O Senhor morreu para nos libertar, nos resgatar das densas trevas que antes eu e você vivíamos. É por isso que na palavra dele diz, como eu mencionei aqui, que não é porque a graça superabundou que nós temos motivo hoje para pecar à vontade. Antes de tudo, nós prestaremos conta. Haverá um dia que o Senhor irá nos perguntar o que nós fizemos com o sangue do seu Filho. O Senhor um dia nos perguntará o que fizemos com a família que Ele nos concedeu, com os dons que Ele nos emprestou. Nós estaremos diante dele um dia prestando conta da maneira errada ou boa que nós usamos a liberdade. Para finalizar, a reconstrução do nosso relacionamento com Deus em Cristo gera uma esperança firme. Se você entendeu que o sacrifício de Cristo está preparado antes da fundação do mundo, você pode ter esperança eterna. Você pode continuar olhando para o Senhor com amor todos os dias, com paixão todos os dias, com alegria todos os dias, ainda que a carne doa, ainda que o barco balance, ainda que a árvore sinta com o balançar dos ventos, você sabe que a sua vida está ligada diretamente ao sacrifício do Cordeiro. Eu gostaria de explicar isso, não com minhas palavras mais, mas com a palavra do Senhor. Em Romanos 8, 38 ao 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia, ela se explica, né? De capa a capa, não tem furo, não tem vácuo. Ela tem uma unidade incrível. E você pode sair daqui hoje, certo? Que o Senhor já te libertou. O pecado não tem autoridade sobre a tua vida. As trevas não têm autoridade sobre a tua vida. Os demônios, a insônia, a depressão não têm autoridade sobre a tua vida. As doenças não têm autoridade sobre a nossa vida. Os fracassos, as palavras tolas que foram lançadas, nada tem autoridade sobre a tua vida. Somente o sacrifício do nosso Senhor Jesus.
Eu gostaria de convidar a igreja a curvar a cabeça. Neste momento, entrar em oração. Toda a igreja, sem exceção, baixar a cabeça. Eu gostaria de perguntar a você que ouviu essa palavra esta noite e começou a sentir dentro de você já uma esperança viva, uma alegria indescritível. Você que ao ouvir essa palavra já começou a sentir o amor de Deus que nunca antes você sentiu. Mesmo frequentando, mesmo ouvindo, mesmo cantando louvores, você nunca experimentou, mas agora já começou a sentir a liberdade do Senhor entrando na tua vida. O Espírito Santo entrando no teu coração, limpando o teu interior. É para você que eu tenho essa pergunta. Você que está sentindo isso, quer entregar a sua vida ao Senhor, iniciar uma nova história. Você quer reconciliar com Cristo. Eu gostaria de perguntar a você, você pode fazer uma oração comigo? No seu lugar, repita assim então comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de conhecer de forma clara e entender o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua paciência sobre a minha vida. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Controla tudo que vou fazer, tudo que vou pensar, tudo que vou falar. Me ajuda, Senhor, a partir de hoje, através desse sangue que eu conheci esta noite. Em nome de Jesus. Amém.